Mix up yourselves together and have union revivals. Get preachers who stays with God's Word and not scattering about here. Read the Word. Misturem-se e tenham reavivamentos de união. Consigam pregadores que fiquem com a palavra de Deus e não espalhados por aqui. Leiam a palavra. Some of you don't read the Word once a week. You ought to read chapter after chapter every day. Meditate. Alguns de vocês não leem a palavra uma vez por semana. Vocês devem ler capítulo após capítulo, cada dia, meditar. If you get your head out of them old magazines and things you're reading, and out of this old, so many papers and so-called religious literature that ought to never be on the market. Separassem de ler revistas e coisas que estão lendo, e destes tantos jornais, e da suposta literatura religiosa que nunca deveria estar no mercado. It's just as bad as reading some of the other magazines. Stuff, the false doctrine and all kinds of dogma, and basing it up on truth. Isso é tão ruim quanto ler algumas das outras revistas, coisas que são falsa doutrina e todos os tipos de dogma, e baseando isso na verdade. Well, doctrine can't be based upon some experience. Doctrine is based on God's Word, not on experience. People can have experiences of everything. Ora, a doutrina não pode estar baseada em alguma experiência. A doutrina é baseada na palavra de Deus, não na experiência. As pessoas podem ter todo o tipo de experiências. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Oh, que maravilha! Vale até a pena a gente repetir este versículo, né? Então, há um hino que diz: Ah, se eu tivesse 1000 vozes, para o Brasil inteiro encher. Ah, se eu tivesse 1000 vozes. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E então, continuando, absoluto é tudo aquilo que para existir ou ser verdadeiro depende apenas de si e nada mais. E lá em Apocalipse capítulo 3, verso 14, está escrito exatamente: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Mensagem absoluto, 61. Eu olhei no dicionário Webster. De acordo com Webster, o que quer dizer absoluto? É perfeito em si próprio, ilimitado em seu poder, original e máximo. E o máximo é o Amém. Então Jesus Cristo é o Amém. É o complemento, é a totalidade, é tudo. E você sabe o significado dessa palavra? É tudo. É o máximo. Ele é tudo para mim. Você poderia cantar: Ele é o máximo para mim. Então ele é o máximo, ele é o Amém. É a conclusão de todas as coisas. Isto é tudo, um absoluto. É um poder ilimitado. A palavra absoluto é perfeito em si mesmo. Isto é tudo que é e está determinado. Isto é uma coisa gloriosa. Esta é uma palavra maravilhosa. Veja aí, Apocalipse 3, verso 14. Agora vejamos mais pouquinho de coisa sobre o absoluto. Em tempos de enfermidade, se nós pudéssemos simplesmente nos unir àquele absoluto, não há um curador divino, não há um
Isto, não aquilo outro, mas aquele absoluto. Olha que maravilha! É menos. Então as pessoas podem dizer que naquele tempo, quando Jó vivia, Jó tinha feito os seus sacrifícios, porque Jeová requereu aquilo. Se pudéssemos simplesmente fazer aquilo, Jeová requereu um holocausto para o seu pecado. Então Jó fazia para si mesmo, para os seus filhos. Então você agora pode dizer: eu gostaria que isso fosse tudo o que ele requeresse hoje. Você acha que hoje ele requer mais? Que você creia nele? O que Jeová exige de ti? É que você ande em sinceridade. É que você creia que ele é seu Salvador, o único e absoluto Salvador. Você acha que requer menos mais hoje do que era? Então o profeta diz no 72, é menos do que aquilo, somente fé em sua palavra. Se você faz de sua palavra o seu absoluto, você pode ter qualquer promessa divina na Bíblia, você pode atar sua alma nisto, mas não ata sua alma noutra coisa a não ser neste absoluto, a palavra eterna de Deus, porque todas as outras passarão. Se você pode atar sua alma nisto, não importa o quanto as ondas te chicoteiem, você permanece unido a seu absoluto. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é ter este absoluto. Paulo tinha um absoluto também, e este sobre o qual estamos lendo. Ele tinha uma chamada suprema de Cristo, e aquele era seu absoluto. Esta é a razão pela qual ele não teve medo do que Agripa dizia ali de pé. Então, quando ele estava diante daqueles reis e coisas, Deus já lhe havia dito que ele contou exatamente a visão celestial. E ele não foi desobediente à visão celestial. Agora, desde que Paulo encontrou face a face no caminho de Damasco, aquilo significava muito para ele. E ele era um estudioso, ele era um homem poderoso nas Escrituras, ele não colocaria nada como absoluto na sua vida, a não ser o Senhor. De maneira nenhuma. Ele era um homem poderoso nas Escrituras, mas ele não tinha nenhum poste de segurança. Seu poste de segurança era o sinédrio que o apoiava. E o que você tem como segurança, meu irmão? Um sistema para te apoiar em todos os sentidos. Você tem que ter a palavra, você tem que ter o assim diz o Senhor. Foi um homem ungido, hoje é um povo ungido. Assim o profeta falou. Ele não chamou ninguém para si mesmo. Ele nunca disse isso que vocês estão dizendo. Ele apontou para o verdadeiro absoluto. Fiquem com a palavra. Ancorem vossas almas na palavra. Saulo só tinha o sinédrio que o apoiava. O diploma de um grande mestre. Mas ele estava oscilando. A única coisa que ele tinha, o seu absoluto, só era forte o quanto era a sua organização. Enquanto a organização é forte, tem muito poder monetário, tem muito isso, tem muito aquilo, então você pode se gabar. Mas vai chegar a hora que você vai lá, que nada disto sustenta. Chegou a hora para Saulo. A força da organização, essa era toda a força que podia existir. E ele trabalhava fielmente aquilo e tomava os cristãos e os amarrava e os massacrava e chegou até mesmo a apedrejar a Estevão. Mas ele teve que ter um encontro com o absoluto. Como a nação, como o mundo cristão nesta manhã precisa daquele tipo de absoluto. É a mensagem absoluta que está em apreço. Estou no 105.
Aqueles que lidam com credos e tradições têm tentado, com a doutrina de homens, e desqualificarem a palavra de Deus quanto a ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eles precisam de um absoluto. E não atrapalhe as pessoas que querem este absoluto, porque senão você pode se enquadrar naquilo que Jesus disse: ficam na porta do céu, não entram e não deixa quem quer entrar. Mostre o verdadeiro absoluto para as pessoas. Faça o que o profeta fez. Ele está mostrando aqui o absoluto. Uma experiência de encontro no caminho de Damasco, o Deus vivo, o qual pode curar o enfermo e ressuscitar os mortos e expulsar demônios, um absoluto genuíno. E Saulo de Tarso teve esse encontro. E ele encontrou-se com este absoluto, e desde então ele estava firme. Então você precisa encontrar com este Deus vivo, não somente um pensamento místico em sua mente, não algum arrepio ou algum tipo de sensação, mas um ensinamento e experiência de um verdadeiro, genuíno. O mesmo Jesus que andou na Galileia está vivo hoje e vive para sempre, e ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, um absoluto, que você não tem que tomar o que ninguém diz, você sabe para você mesmo, não alguma sensação. E se a sensação que você teve de alguém tentando explicar isso para você, dizendo que aquelas coisas eram para outro dia, tenha cuidado. Verdade, tenha cuidado, mas existe uma maneira para saber. Teste isto com a palavra. Esta é a fotocópia azul. Então, se alguém diz que a mensagem, que o profeta é o absoluto, teste com a mensagem, teste com a palavra. Porque se a casa é construída contrária ao projeto, o empreiteiro derruba tudo e a reconstrói. Mas ela tem que ser de acordo com o projeto. E quando você se torna como Paulo, você tem o mesmo absoluto que ele tinha. Você tem o mesmo absoluto que Paulo tinha. E qual era o absoluto que Paulo tinha? Senhor Jesus Cristo. E quando você se torna como Paulo, quando você tem a mesma experiência, quando você tem um encontro com esta coluna de fogo, não a experiência de alguém, ele teve a sua experiência com a coluna de fogo. Então ele pôde dizer qual era o absoluto. Enquanto você não tiver essa experiência com a coluna de fogo, qualquer coisa vai ser seu absoluto. Um pastor vai ser, uma igreja vai ser, um sistema vai ser, uma denominação vai ser, mas o dia que você encontrar com essa coluna, você vai ter esse Senhor Jesus Cristo. Quem és tu, Senhor? Paulo diz, aí ele encontrou. Você vai ter uma vida centralizada em Cristo, é uma vida diferente do que você uma vez teve. E isso pode ser a sua própria religiosa que você vive. Eu já ouvi pessoas dizerem, agora eles são muitos religiosos, aqui não tem nada a ver com isso. Já vi muitas religiões, bastante votos, muitas vezes mais sinceros do que as pessoas cristãs professam ser hoje. Mas, meus amados irmãos, espero que isso esteja te ajudando a você se libertar dessas coisas, de que um homem é absoluto. Não, absoluto é a palavra. Ele pregou a palavra? Pregou. E graças a Deus por isso. O absoluto para o cristão é como a âncora do navio. Sim, você tem que ter um absoluto. E se Cristo é o seu absoluto, é como a âncora. O mar está bastante revolto e o navio está quase para afundar. A única esperança que você tem é lançar a âncora. Se o navio está balançando, se a âncora segurará o navio, segurará o navio. Nós temos um hino. Então nós podemos cantar, minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus.
Agora, se estamos no nosso barquinho, flutuando através do oceano solene da vida, como o grande poeta disse que a vida não é um sonho vazio e a alma é a morte que a descansa. E as coisas não são o que parecem ser, a vida é real e a vida é a realidade e sua sepultura não é o seu gol. Pois tu és pó e ao pó voltarás, não foi dito para a alma. Enquanto navega o oceano solene da vida, pelo abandonado e náufrago irmão, o coração será tomado outra vez. Agora nós embarcamos, navegamos no oceano solene da vida, e Cristo no barco, sobre as tempestades do tempo. Quando as tempestades aumentam e Ele está quase se inclinando, estou feliz por ter uma âncora que segura além no vale, em alguma parte. Até mesmo a morte, ela mesma não pode te arrancar disto. Você está atado ao seu absoluto. Cristo é a nossa âncora. O que é Ele? Ele é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, meu irmão, firme-se nisto. Não aceite ninguém adicionar nada para o seu entendimento, porque tudo que é adicionado é errado. Então você está firmado nesta âncora que é a palavra de Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então está aí o que Ele é. O absoluto é o amém. É a conclusão de todos os fatos. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e dê esta âncora a cada dos meus ouvintes. Ancore a sua fé nesta palavra gloriosa. E não afaste-se nada desta, nem um pouquinho, nem um milésimo desta palavra. Firme-se nela e você chegará ao porto seguro. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu barco vai navegando sobre as águas deste mar. As ondas já se levantam, querendo tragar minha nau. Mas eu tenho uma âncora em que posso confiar. Esta âncora é Jesus, veio para me salvar. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Venha os ventos, venham as ondas, tempestade, o que vier. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. Certa vez aconteceu com os discípulos do Senhor. Eles iam navegando juntos com o Redentor. De repente uma tempestade contra o barco levantou, mas ali estava a âncora que é Jesus, o Salvador. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Venha os ventos, venham as ondas, tempestade, o que vier. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. Não importa se meu barco seja forte ou fraco aqui, o importante é a âncora que dá o sustento ali. Tenho visto os lindos barcos naufragando por aí, por faltar-lhes esta âncora que é tudo para mim. Minha âncora é Jesus,
minha âncora é Jesus. Venha os ventos, venham as ondas, tempestade, o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé.